Fala povo, bom dia, boa tarde, boa noite, voltando para a segunda parte da aula 24, História do Brasil. Nós estamos falando da imigração no século XIX, né? Eu finalizei nessa foto aqui, finalizei batendo palma aí, né? Para quem ajuda a manter a ordem, né? Porque afinal de contas esse povo aí tem que pôr ordem nessa galera. Uma coisa aqui, antes da gente ir para o quarto e último passo da aula, que não vai demorar muito. Mas a elite brasileira, galera, nessa situação aí da distribuição de terras e com as leis e o jeito de tratar os trabalhadores, os imigrantes e os marginalizados, a elite brasileira é atrasada, é arcaica desde essa época, uma elite tacanha, uma elite de um ranço colonial muito grande, sabe? A elite brasileira quer a desigualdade, a elite brasileira quer o fosso social entre os grupos, né? A elite brasileira quer o privilégio, a elite aqui do século XIX, né? A elite quer o privilégio, sabe? E isso amarra o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. A gente tem uma elite que não gosta do capitalismo, porque o capitalismo pode promover oportunidades para pessoas, para grupos que a elite não gostaria que esses grupos tivessem essas oportunidades, né? Então vai reparando aí na história do Brasil que a gente tem uma elite muito atrasada, né, no sentido do desenvolvimento do capitalismo. A gente precisava de alguns liberais, a gente precisava de uns barão de Mauá, né, o Irineu, a gente precisava de uns caras assim, precisava ter uma meia dúzia de gente assim no Império naquele momento para quebrar um pouco essa parte conservadora da elite que atrapalha o desenvolvimento do país. E aí vocês vão ver, vocês vão entender melhor ainda a minha fala agora. César, tá, tô entendendo aí, ó, tá século XIX, tem um debate ali, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, sobre o fim da escravidão. O Brasil está aprovando algumas leis. Em 1850 tem Eusébio de Queiroz, depois em 71 tem uma importante que é a do ventre livre, a gente vai ter uma aula para falar disso. Mas assim, quem está no Brasil nesse momento sabe que a escravidão vai acabar, só está definindo como. Só vai ter indenização, como é que vai ser e tal. Só que o Brasil, a elite brasileira e o Estado brasileiro não quer ser filho da África, não quer ser filho, quer ser filho da Europa, né? Põe o indígena ali também de uma forma muito cristalizada e ruim, né? Como dando origem à nação, depois a gente vai falar da questão do indígena melhor, mas assim, a elite brasileira e o governo brasileiro quer ser filho da Europa, quer ser europeu, tem um pezinho nessa ideia, né? Então, assim, se vai acabar a escravidão e a gente vai precisar de mão de obra, não tem esse projeto de tipo, então vamos empregar, né, os ex-escravizados, agora serão empregados como mão de obra assalariada. Não, senhor. O projeto é um projeto, pode anotar isso. Existe um projeto, existe uma meta de trazer o maior número possível de imigrantes europeus, brancos, porque nesse momento você tem teorias raciais que justificam isso, né? E eu estou usando por base aqui o espetáculo das raças. E você tem o século XIX, a gente não pode esquecer que é o século das teorias raciais. Lembra daquela aula de imperialismo, de neocolonialismo, do europeu como sendo o tipo mais desenvolvido e tal? Uma ideia até de um darwinismo racial, dentro da humanidade, né, ou dentro dos gêneros humanos, nós temos mais desenvolvidos e menos desenvolvidos. Lá embaixo, na rabeira do negócio, você tem os negros, né, os indígenas. E aqui no topo o homem europeu. Então o Brasil adota um projeto agora que tem a ver com o discurso até científico da época. Existiam ensaios e trabalhos científicos que comprovavam essa estrutura, essa teoria racial, né, de evolução, de hierarquia racial. E mais do que isso, diziam, por exemplo, que além de você ter raças que são inferiores, o pior que poderia acontecer era a miscigenação, era a mistura dessas raças, né? E aí uma pessoa miscigenada, ela seria o pior que a humanidade poderia ter. Você tem um trabalho, por exemplo, de um médico italiano, Cesare Lombroso, muito famoso, que é um homem delinquente. Cara, olha que doideira. Ele inventa um negócio que chama antropologia criminal. Só para vocês entenderem a mentalidade da galera pra gente chegar no Brasil. Então, tipo assim, ele vai dizer que nessa hierarquia de raças, onde o branco europeu é melhor e depois você tem os inferiores, o miscigenado é o pior. E aí ele começa a analisar crânios e feições de pessoas que cometeram crime.
E aí ele vai achar um padrão ali. Ele fala, ó, pessoas que têm a sobrancelha assim, que têm a testa alongada, que têm o nariz de rapina, que não sei o quê. Ele cria um tipo ali, ele fala assim, ó, existe um biotipo ali no delinquente, no homem violento, no homem que tem tendência à violência, porque ele é inferior. E aí a proposta da antropologia criminal é prender uma pessoa antes que ela cometa um crime, porque ele tem os traços da delinquência. Olha isso, cara, pela tua aparência você pode ser considerado um delinquente. Ainda bem que hoje ninguém mais faz essa confusão, né? Imagina no século XIX, ó, uma pessoa negra ou um mestiço ali e tal, com certeza vai cometer crime, com certeza uma pessoa violenta. Isso está sendo justificado num trabalho acadêmico aqui, até o momento, até depois essas teorias caírem por terra, né? Mas isso é justificado, então tipo assim, você cria um preconceito monstruoso com essas teorias raciais. O mundo ocidental vai se organizar em cima dessas teorias raciais. Isso chega no Brasil também. A Lilia Schwartz conta nesse livro a trajetória dessas teorias raciais e como que elas chegam no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Nina Rodrigues, que foi um médico brasileiro, cara, ele vai, quando tem lá o episódio de Canudos, aí já na República, ele está na Bahia, né, Faculdade da Bahia, e ele abre a cabeça, os caras vão abrir a cabeça do Antônio Conselheiro para ver o que tem dentro. Aqui os estudos, ó, medindo e tal, ó. Eles vão abrir a cabeça do Antônio Conselheiro para ver o que tinha dentro. E aí eles descobrem uma... Aí tem uma descoberta fantástica, né? Cadê o negócio que eu tô procurando aqui? Pera aí que eu tô nervoso. Eu fico bravo com essas histórias. Ufa, da puta, eu marquei você aqui, você sumiu. Tá aqui, ó. Pera aí só um minuto, gente. Chegando lá. Eita, nós. Eu queria a foto do Nina Rodrigues aqui, mas eu já perdi onde tá. Eu separei só o texto aqui pra gente ler depois. Então, imagina isso, ó, o cara abre a cabeça de alguém pra ver o que tem dentro. Você imagina a crença nisso, esse cara é diferente, né? Então você tem toda uma estruturação ali de que a civilização, de que o progresso, aí vai entrar o Darwin, o positivismo, vai somando tudo isso. Século XIX, ó, a civilização, o progresso, o desenvolvimento está pautado nessa hierarquia racial. Olha a Europa branca, o que desenvolveu, e olha a África negra, o que desenvolveu. Então você tem um projeto muito claro, tem um médico aqui, eu estou tentando achar o nome desse cara aqui, que eu esqueci o nome dele, é o Lacerda, que ele vai participar de um congresso na Europa em 1911, e ele chega lá com uma teoria muito louca, dizendo assim que o Brasil, achei aqui, ó, era o João Batista Lacerda, ó, esse senhor aqui, ó. Ele vai lá com a seguinte teoria, ele vai dizer que o Brasil está num processo de miscigenação, só que a gente está passando por um processo de branqueamento da população. E a teoria dele é que em 100 anos nós não teríamos mais negros, a gente está purificando. E ele abre a fala dele lá, o estudo dele, com esse quadro aqui, que eu vou analisar na sequência com vocês. Ele abre com isso, ou seja, você tem aí uma ideia eurocêntrica, uma ideia de valorização do branco europeu, tudo isso está rolando. Junta com aquela aula de imperialismo, de neocolonialismo, que a gente não teve aqui, mas você já teve em outro momento. Tá, somado a tudo isso, tem um outro livro importante que é esse aqui, ó. Onda Negra, Medo Branco, da Célia Maria Azevedo. Que é o medo que os países da América têm depois da Revolução do Haiti. Porque lá fizeram uma república negra, teve uma revolução. A revolução deles acabou também com a escravidão. E esse processo foi muito violento. Então existia esse medo. Ó, a gente tem medo desses que a gente escravizou por mais de 300 anos aqui no Brasil. Vamos substituir, então, o trabalho da escravidão pelo trabalho assalariado. E vamos trazer para o Brasil o que tem de melhor no mundo, os europeus. Cara, como que fica a população negra nesse processo? Você tem teorias tentando comprovar cientificamente que o negro mestiço é inferior. Você está fazendo o debate ali do fim da escravidão, mas não está se debatendo nesse momento a condição de ser escravo. Presta atenção nisso. Tá, vai acabar a escravidão? Vai ter indenização? Não vai? Tem direito? Não tem? A Inglaterra está pressionando, acaba com o tráfico, aí o ventre é livre, libera os que têm mais de 65 e tal. Mas assim, não está sendo feito um debate de tipo assim, é justa a escravidão? A condição de ser escravizado? A teoria racial justifica isso. Então tipo assim, não vai dar mais para escravizar esse povo? Tá, então joga a margem aí.
E vamos trazer os europeus então. Traz essa galera. E esse debate não foi feito até hoje no Brasil. Porque aí parece que a escravidão, a gente fala muito disso, não vou cansar vocês, mas parece que o problema da escravidão termina em 1888. Não termina, porque você tem teorias raciais dizendo que mesmo esse que foi liberto agora é inferior, é violento. E aí, cara, a gente pode puxar a ideia de população carcerária, a violência da polícia contra a população negra. Tem alguma coisa que fica dessa história assim para estruturar a sociedade brasileira, né? As oportunidades são diferentes, cara. Que aí você pode falar para mim assim, César, mas tudo bem, vamos lá. Me responde o seguinte, então. O italiano que veio lá da Itália, veio uma família de italiano, uma moça e um moço. Vieram da Itália, com uma mão na frente e outra atrás. Chegaram aqui no Brasil também não tinha a mesma coisa que o negro. Certo? E por que então que essa população negra ficou pior do que os italianos? Será que os italianos se esforçaram mais então? Me responde isso aí. E os italianos? Como é que os italianos se encaixaram melhor na sociedade brasileira? Responde isso aí. Vai, toma. E agora? Vamos lá. Como você tem a teoria racial, é muito mais fácil para os imigrantes europeus se encaixar na sociedade brasileira. Como? Casamentos, por exemplo. Você tinha um preconceito enorme para um branco conseguir casar com um negro. Um negro casar com um branco. Então essas populações negras, elas vão ficando, ó. E aí as populações europeias, tudo bem que o cara não tem nada, mas ele é italiano, né, cara? E aí você não tem uma teoria racial contra ele. Você tem uma teoria racial a favor dele. Então muitos casamentos acertam a vida dos imigrantes aí. Fica mais fácil. Você está na rua, você não está sofrendo o mesmo preconceito, a mesma estrutura racial que está condenando a população negra no Brasil. Tá bom? Então eu sei que ninguém aqui pensou isso, mas não cola, né? Porque você tem uma condição mais fácil, um trânsito mais fácil para esses que são brancos. O que não significa também dizer que não tem uma população branca que é marginalizada. Por isso que no Brasil a gente usa o termo pardo aí, né? Porque não são só os pretos que estão marginalizados. Por isso que a gente usa a ideia de negros, né? Pardos, para poder dar uma abrangência também para essa população branca, miscigenada, marginalizada também, ok? Ou seja, vamos lá, para finalizar. Nesse momento aqui, aí você vai anotar um negócio aí para você pesquisar depois, tá? Tá rolando aqui um projeto de branqueamento da população. É positivo se tornar branco e negativo se tornar negro no Brasil. O Brasil não quer que a população fique negra. O Brasil quer, como política oficial de Estado, documentos lá no parlamento, incentivando a vinda de brancos, porque são melhores. Isso está criando no Brasil um racismo estrutural. Mesmo com o fim da escravidão, você tem um racismo estrutural que acompanha o desenvolvimento aí da história do Brasil. A gente vai falar muito disso ainda daqui para frente. César, mas aí não tem o negócio aí do samba, da consciência negra, O que o Brasil conseguiu fazer nos últimos anos foi o seguinte: talvez a gente até tenha uma incorporação, uma inclusão cultural dos negros, né? Como contribuição, a parte cultural, artística e tal. Você tem, assim, talvez uma inclusão cultural maior, mas existe uma exclusão social. Não confunda inclusão cultural com exclusão social. Essa população aqui, né, nesse projeto de imigração, escolhido e como meta de branquear a população brasileira, se você for fazer uma questão de segunda fase, sobre esse assunto, pode escrever projeto de branqueamento da população brasileira, sim. Existia essa meta, né, do governo e da elite brasileira. E, ao mesmo tempo que você cria um projeto de branqueamento, você cria uma marginalização para aqueles não brancos dessa sociedade. Ok? Só para finalizar aqui, tem um trecho aqui do livro. Esse é o livro que inaugura lá a fala do Lacerda, em 1911. Então ele diz o seguinte. Vou voltar aqui. Como representante de um típico país miscigenado, é que João Batista Lacerda, então diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, era convidado a participar do primeiro Congresso Internacional de Raças. Um monte de racista reunido lá. Eu queria entrar lá com lança-chamas. Não, eu ia entrar lá com a flor na mão. Era convidado para participar desse congresso, então, em julho de 1911. A tese apresentada. Brasil, o mestiço de hoje.
tem... Cadê? O Brasil, o mestiço de hoje. Tem no branqueamento em um século sua perspectiva, saída e solução. O ensaio dele, já em si contundente, né, trazia na abertura uma reprodução de um quadro, que é esse aqui, ó, que é a rendição de Can, do Brocos, que era um artista da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, acompanhado da seguinte legenda, né? O negro passando a branco, né, regenerando aí as raças. O autor reconstruía, por meio de imagens, não só o argumento como perspectiva da época. O país era descrito como uma nação composta por raças miscigenadas, porém em transição. Essas passando por um processo acelerado de cruzamento e depurando, né, mediante a seleção natural, quem sabe até milagrosa, que levaria a supor que o Brasil um dia seria branco. Segundo a tese dele, em 100 anos a gente se livraria da população negra e o Brasil ficava branco. E ele foi convidado para falar na Europa, num congresso de raça, sobre isso. E aqui está a rendição de Can. Can, vocês sabem da história lá, da maldição de Can, da África, que seria um povo amaldiçoado. Se não sabe, vai procurar aí no Velho Testamento. Tem uma aula boa do Marcos Feliciano na internet falando sobre isso, esse idiota do Marcos Feliciano. Aqui está rolando o seguinte, ó. Vamos lá. Uma mulher negra, aí tem alguns elementos aqui a serem analisados. Ela está numa paisagem, ó, com uma palmeira, tipo assim, natureza, floresta e tal. O branco aqui desse lado tá de costa para casa, seria algo mais civilizado, vamos dizer assim. Ah, César, mas você está exagerando. Não, olha o chão aqui também, ó. Aqui terra e ela descalça. Aqui pavimentado e ele com sapato. A mãe é a transição, tá vendo? A mãe não é negra, como a avó da criança, vamos dizer assim aqui, e o pai já é branco. Então você tem os dois extremos aqui. A criança já embranqueceu, ó, houve um processo de depuração da raça. Aqui você tem uma laranja para representar que isso estaria acontecendo nos trópicos, né? Ou seja, pode ser o caso do Brasil, portanto. E a mãe, né, apontando para frente, em direção ao futuro. Ó, o futuro é esse aqui. Então você tem uma rendição, então, ó, em 100 anos, né, aconteceria isso. Ele usa essa obra para abrir a ideia dele lá. Cara, que doideira, mano. Que doideira essa imagem aqui, esse quadro, né? Aparece bastante, tem até uma atividade aí que vocês vão ter que analisá-lo. Tudo bem, moçada? Esse foi o rolezinho aí, um rolezão, né, de hoje. Essa última parte aqui, esse item 4, ajuda muito a explicar o Brasil de hoje, a questão da condição, né, do imigrante, da população negra, as oportunidades que são dadas e tal. Isso é um assunto que vai se desdobrando ainda, tá bom? Espero que tenha dado certo aí esse caminho. Ó, nós falamos desde da Europa como repulsão e o Brasil como atração. Falamos dessas políticas de imigração, quais eram as modalidades, colonato, parceria, o Estado bancando, né, subvencionada, os cafeicultores mandando no Estado, e da semi-servidão, que eu falei para não esquecer que a semi-servidão é importante. Falei de algumas tretas, a revolta, por exemplo, de Ibicaba, o Thomas Davates fazendo as denúncias e tal, e a questão da terra. O acesso à terra no Brasil é restrito, né? E por último agora esse pensamento racial, ou seja, por trás de toda essa movimentação de pessoas no Atlântico tem uma intenção, tem uma intencionalidade, né? E essa intencionalidade, ela é racial. Tudo bem? Espero que tenha ficado mais fácil aqui então, a gente compreendeu os elementos culturais, né, que constituem as identidades. Olha a identidade da sociedade brasileira no meio desse vulco-vulco aí, do negro, do imigrante, né? A nossa região é muito influenciada por isso, e a própria ideia de Brasil que está surgindo a partir daqui. O que é ser brasileiro, né? Por exemplo, quando eu pergunto na sala assim, quem é descendente de italiano? Faz até o ola, né? Quem é descendente de africano? Mas tem, mas a gente não sabe. Quem é descendente de indígena? Tem, mas a gente não sabe, né? Então a gente prioriza uma identidade europeia ainda hoje. E as contribuições no desenvolvimento econômico, ou seja, está acontecendo uma substituição de mão de obra aí, porque a escravidão, na sequência a gente vai falar disso, a escravidão está chegando ao fim, e aí o Brasil precisa se organizar de uma outra forma quanto no que se refere ao mundo do trabalho. Beleza? Muito bem, muito obrigado. Essa foi a aula 24, Imigração no século XIX. Chega, né?